Boa noite, Guarulhos na tela. Estamos ao vivo também nas plataformas digitais, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica, toda ela corintiana. Feliz da vida ganhando do meu Santos hoje, tudo bem. O Lucas Braga e o Felipe Pó ainda à toa, né? Só um registro, tá, Lucas? Sem 8 titulares, não fica indo não, 8 titulares. E quero dizer pra você que teve falta, o lateral direito de vocês devia ser expulso, né? Papo de quem foi derrotado, né? Meu Deus do céu. Com a direção do Alberto Grega, direção geral do Fernando Mauro, os nossos convidados. Daqui a pouco eu falo o time de hoje. Por enquanto, o nosso portal de notícias, o guarulhosendestaque.com.br. Olha só, notícia para você de capa, trazendo aí informações a respeito da Guarupaz. Hoje começou o cadastramento para você ter aí o passe livre estudantil. Ainda no portal Guarulhos em Destaque, tem professores da rede municipal recebem uniformes escolares. E amanhã começa os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Guarulhos. São manchetes do portal de notícias guarulhosendestaque.com.br. Vou conversar no dia de hoje com Adalmir Abreu, subsecretário de Cultura e Lazer da Prefeitura de Guarulhos. Boa noite, Adalmir. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Quero aqui agradecer o convite, viu, Geraldo? Para estar aqui nesse programa debatendo um pouco, falando um pouco do que está acontecendo no nosso município, né? Tá certo. Daqui a pouco também vamos estar aqui o Moacir Teixeira, ele que é especialista na gestão condominial. E também o Daniel Viso, especialista em segurança pública. A chuva hoje tem dificultado o acesso dos nossos convidados aqui na nossa bancada. Acabei de receber o recado do Daniel, ele está chegando nos estúdios da TV Guarulhos. Adalmir, a gente sabe que a importância da tua pasta dos jovens, né, que buscam aí uma oportunidade nesse tão disputado cenário musical. Nós temos lá hoje, na sua gestão, um conservatório, é isso? Isso, conservatório, na qual nós temos lá o nosso maestro, que é o nosso diretor, Emiliano Patarra, que vem conduzindo os trabalhos ali com muita maestria, né? Temos aí o Fábio Bonvenuto, que é o maestro também, conduzindo o pessoal da acessibilidade, um trabalho muito lindo. A Selma, aliás, todos os professores do conservatório trabalhando com muita responsabilidade e tá aí, ganhando corpo, ganhando volume, Geraldo, a cada dia que passa. Tá, me fala um pouco, hoje, quantos inscritos tem hoje lá para esse projeto? O projeto na casa de 4.000 inscritos hoje. 4.000. Se você pegar de 2016, arredondando os números aqui, 1.000 inscritos foram em 2016, agora no momento, graças à luta de todo esse pessoal que acabei de dizer, vem ganhando corpo, vem ganhando volume. Um pessoal que se dedica com muito amor, com muito carinho o que faz. São servidores responsáveis e competentes. Agora, Adalmir, hoje, para quem quer o bolsista hoje, nós temos lá quantos bolsistas? Agora, já que você falou do bolsista, Geraldo, né? Aliás, enquanto eu já falei isso em alguns lugares, os municípios acabando com as orquestras, né? Começando pela capital, sim, né? E o governo, que é o governo Guti, vem dando total apoio para a construção de mais orquestras. E hoje nós temos uma orquestra nova dentro de Guarulhos, né? Que é a GRU Sinfônica, com 120 bolsistas. 120? 120 bolsistas. Tá, e como é que é o trabalho hoje? Porque é importante você que quer ter oportunidade no conservatório, por exemplo, as inscrições para novas vagas, quando é que vai acontecer isso? Vai abrir novas inscrições, mas o conservatório, o SEMEAR, está à disposição, procurar o pessoal do SEMEAR, qualquer informação melhor. Nós temos lá a Selma, que a Selma está totalmente à disposição. E falando da GRU Sinfônica, nada mais, nada menos, o padrinho, que é João Carlos Martins, né? Esse homem que é respeitado a nível no planeta, né? Sim. Então é o nosso padrinho, né? João Carlos Martins. A GRU Sinfônica, a ideia é levar, a ideia não, já é foi um projeto que o governo
lutou com muita responsabilidade, dialogou com a Câmara Municipal, passou pelo crivo da Câmara Municipal e é lei. É lei. Então, é trabalhar nas escolas, na periferia. É levar esse projeto de uma forma descentralizada para que todos possam ver um pouco mais do erudito, o que é a música clássica. Né? Então, é uma ideia de ter esse choque cultural mesmo. Deixa eu mandar um abraço ao José Lima Sobrinho e também tem um pessoal lá em Pernambuco, a Marina, minha cunhada, acompanhando, né? E o Gigante, obrigado pelo carinho. A Bonafonte, Luísa Rodrigues, obrigado pelo carinho. Olha, no decorrer do programa, vamos falando de todo o timaço, você que me acompanha nas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Aliás, deixa eu mandar um abraço para as meninas, a Graziele e a Adriana, né? Do gabinete do secretário do SD7, William Paleco, estão acompanhando o programa. Agora, eu queria saber, senhor William Paleco, por que o senhor chama Formiguinha 0, aí tem Formiguinha 0, Formiguinha 1, porque elas gostam muito de açúcar, né? Porque formiga gosta muito de açúcar, isso quer dizer que essas meninas gostam muito de chocolate. Brincadeira à parte, obrigado pelo carinho. A Maria José Lima, obrigado pelo carinho. Moacir, também acompanhando ao vivo na tela da TV Guarulhos. Muito obrigado a todos. No dia de hoje, vamos discutir daqui a pouco a respeito da legislação, a respeito da convenção do condomínio, a lei do condomínio, o que diz a lei a respeito do convívio pacífico. Muita gente não sabe se relacionar, não sabe. Eu tenho várias histórias que eu conheço de pessoas que foram obrigadas a sair do condomínio porque não respeitavam as regras. Desculpem. Adomir, hoje, né, o Edilson Ceará, obrigado Edilson Ceará, Letícia Matos também acompanhando ao vivo da TV Guarulhos. Olha só, hoje, para alguém interessado em fazer parte de uma orquestra, quais os requisitos? Obrigatoriamente tem que ser músico? Não, tem ele bem passar pelo primeiro lugar e fazer uma visita ao conservatório, né, para começar a sentir mais, né, ter aquele calor, que como é que funciona tudo isso, né? Por isso que eu bem falei aqui do nosso maestro Emiliano, que é o nosso diretor, né, do conservatório, do Fábio Bonvenuto, aliás, falar, né, também deles e falar também dos professores. Fazer uma visita, eu gostaria, Geraldo, de fazer um convite para esse pessoal para conhecer um pouco mais o que é o CMA, né? Conhecer o Conservatório de Guarulhos. E falando de conservatório, está entre os 3 melhores do país, e está caminhando para 60 anos, que é o conservatório. Então, é o convite. Primeiro passo, convidar para conhecer. Conhecendo, aí vai se familiarizar e ver, começar todo ali, aquela coisa toda, e conversando ali, e começar a fazer o encaixe e fazer também o quê? Vai sair um edital, sempre sai um edital, um chamamento para participar, terendo tem o acompanhamento de todos os maestros desses cursos e tudo isso que vai acontecer. Bacana, bacana. Deixa eu mandar um abraço pro Beto Olímpio também com a gente, o C9, grande narrador C9, sempre que posso acompanho o C9 nas transmissões, nas redes sociais, está de parabéns no crescimento do C9, narrando futebol. Muito obrigado pelo carinho, C9. Também o Edilson Ceará, mandando um abraço para você. Opa, né? Um grande abraço. Isso. Eu tenho que mandar um abraço. Você sabe que família é um negócio interessante, né? A minha cunhada Maria José Lima acompanha o programa. Beijo grande. Família você tem que falar. Não tem jeito, né? Os meus netos. E depois de um trânsito, chegou aqui o especialista em gestão, aliás, em segurança pública, o doutor Daniel Viso, e também colunista, aliás, a coluna do Daniel, tá certo? Eu pediria para o nosso Lucas Braga, tem como você colocar para a gente o nosso portal, já está na tela aí o portal, onde o Daniel Viso é um dos nossos colunistas, sobe um pouquinho, olha aí, aqueles dias ninguém que os tenha vivido poderá jamais esquecê-los. Obrigado, Lucas. Daniel Viso, boa noite. Obrigado. Boa noite, mais uma vez estar com a gente boa noite, aqui. colega. Opa. Boa noite, nosso povo. Como é que surgiu essa ideia para essa coluna? Sabe o que acontece? Nós estamos vivenciando hoje essa questão do vírus, propagação, coronavírus, e da preocupação dos países
né, em fazer de tudo para que isso não se propague. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu era garoto, e aí meus avós falavam que quando vieram para o Brasil, a questão da gripe espanhola, quanta gente morreu, aquele negócio tudo. E eu comecei a fazer uma pesquisa a partir daí. Como que o nosso país estava preparado, o que aconteceu naquele momento e o que se aprendeu com tudo isso. E acabei também aprendendo muito, né, em relação à questão de gripe espanhola, que na verdade a gripe espanhola é nome, vocês olharem aí esta matéria, a abordagem é muito interessante. E eu faço questão de chamar a atenção dos governantes, né, para que realmente se preocupem com essa questão da possibilidade hoje de uma propagação aí de uma doença, né? A gente percebo, pela pesquisa que eu fiz, que seria hoje meio impróprio falar em pandemia. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu creio que não. Creio que não. Porque o mundo aprendeu e se preparou. Isso é muito bacana. A gente vai começando a fazer pesquisa e percebe que os países realmente entenderam o que é isso, o que pode acontecer, né, com as populações, com as economias, com as mortes, com o sofrimento da população. Tá certo. É muito interessante. E foi a partir daí que eu... Surgiu a ideia. Parabéns pelo texto. E, inclusive, essa questão da introdução do texto é de um médico lá em quando a gripe espanhola ela vem em 1920, alguma coisa, veio para o Brasil, depois ela chega no Rio de Janeiro. E aí ele dá um depoimento dramático, né? Porque o país não está preparado com isso. Então aí eu fui pesquisar. Parabéns pelo texto. Obrigado. O de Omedes Santos. Agora, Dilma, não tinha outro nome, não, cara. Difícil. Se eu sou gago aqui, eu não falo. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. O Gilberto Silva, forte abraço. Grande Gilberto, com esse topete irreconhecível. O topete do Gilberto Silva, onde ele está, todo mundo sabe que ele chegou lá com esse topete. Forte abraço, meu amigo. Senhores de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Agora, meu amigo Daniel, antes de chegar o nosso outro convidado, a gente sabe que hoje não é fácil a convivência nos condomínios. Você que é especialista na área de segurança, Milena, obrigado, Milena, pelo carinho. Boa noite, Milena. Existem regras rígidas a partir da eleição do síndico e do Conselho Fiscal. É difícil hoje a relação, enquanto acomoda, deixa eu ficar comigo aqui enquanto acomoda o convidado, está chegando outro convidado no programa de hoje, que vai falar também, o senhor Moacir José Teixeira, ele é especialista em gestão, já está aqui se acomodando. Enquanto ele se acomoda, vou fazer um comentário, porque há diversas regras que regem a convivência em condomínios. A principal delas é o Código Civil. Com base nele, devem ser elaboradas a convenção do condomínio e o regimento interno, bem como organizadas as assembleias. Então, é evidente que hoje as regras, elas existem e é obrigado que quem faz parte do condomínio respeitar. Chegando aqui, o nosso outro convidado, o Moacir José Teixeira. Obrigado, Moacir, pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Olha só, entrou aqui também, eu já falei com você, Gilberto. É evidente que hoje existem regras dentro de um condomínio. Com a tua experiência, o maior desafio é a questão ainda da segurança dentro do condomínio? Acredito que o principal desafio de qualquer gestor de condomínio está exatamente na interação dos moradores e na observação das regras. A segurança ela passou a ser um fator bastante importante em função da realidade do país e tudo mais, mas ela é preciso deixar claro para o morador que é um conjunto de regras, como você estava citando logo no começo, que vão fazer com que um local seja seguro ou não. A observância das regras é o que garante essa segurança. Hoje, é evidente, eu citei aqui no início do programa, eu conheci uma história, o ano passado, aqui em Guarulhos, de um morador que teve que sair porque não respeitava as regras.
chega a esse ponto, ter que não diria com a expulsão, mas pedir para que ele se retire? Infelizmente chega, porque a convivência em sociedade é uma coisa bastante complicada. E algumas pessoas querem ter o conforto e a segurança de morar no condomínio, mas querem ter a liberdade de morar numa casa. Então você precisa balancear essas questões. Eu já passei por algumas situações semelhantes, onde foi necessário o uso da energia, no sentido da aplicação da lei, da observação dos regulamentos, e a gente conseguiu fazer, não tirando os moradores da unidade, mas retirando um morador da unidade. Elizabeth também com a gente, obrigado Elizabeth, acompanhando na rede social. E evidentemente se o Adalmir quiser tirar suas dúvidas, aproveita que o assunto é bom. E para você em casa, porque daqui a pouco também, no segundo tempo do programa, vamos estar falando com os nossos convidados, porque nesse primeiro tempo, os nossos convidados, a temática é aquilo que eles dominam. No segundo tempo do programa, vamos debater a respeito da violência na rede social. O bullying na rede social, porque é importante discutir esse assunto. Tem muita gente que não discute isso em casa. Aí os filhos passam por dificuldades. Daqui a pouco a gente fala do segundo tempo, vamos expandir esse assunto com você em casa. Por isso que eu convido a você não mudar de canal. Por favor, desde já, obrigado pela sua audiência. O Rodrigo Souza também acompanha nosso programa. Daniel, com a tua experiência, você que tem empresa e faz, com certeza, um trabalho de segurança nos condomínios, quando você se depara com situação desse nível que acabamos de discutir, você que já comandou a Guarda Municipal de Guarulhos, tem uma experiência também de exército, é difícil chegar num condomínio e dizer, olha amigo, a sua permanência aqui está sendo muito dificultoso, seria melhor você não permanecer. Como é que é essa relação? Na verdade, quando nós vamos falar enquanto empresa, enquanto terceirização, enquanto contratação de serviço por uma outra empresa, que não seja aqueles funcionários do condomínio, muitos condomínios, muitos síndicos, muitos gestores optam por terceirizar o serviço. Dentro daquele escopo das normas, dos procedimentos e das rotinas dos profissionais, vão estar incluídos para a passo tudo aquilo que ele pode fazer. Agora, quando entra nessa seara, como o Moacir comentou, da convivência ou daquele inservível, daquele cidadão que não consegue viver na sociedade condominial, depende do caso, você evidentemente tem que acionar primeiro o síndico, evidente, que ele é o gestor, a polícia, né? Porque existem casos de agressão, existe casos de abandono de menor, existe todo tipo de eu diria, transgressão desta sociedade, inclusive do regulamento interno. Que é esse regulamento interno que dá luz a todas as normas, procedimentos e rotinas que nós vamos exercer. Nós, que eu digo, a empresa que vai prestar serviço. Saindo dessa seara normal, aí entra a questão da legislação, da segurança pública, do chamar a polícia, do advertir. Aí, se a transgressão daquele morador for menor nível, aí tem sempre um condomínio, tem um conselho, tem um síndico, um subsíndico, seus conselheiros, que vai chamar esse cidadão a ele se adequar, né? Entendi. Mas se for algo grave, né, claro, nós vamos fazer o que qualquer cidadão faria. Você mora em prédio? Não. Mora em casa? Moro em casa. Já passou algum vexame dentro de um condomínio? Ó, eu fico vendo assim, aliás, tenho muita experiência, falando com muita propriedade aí, né? Eu fico vendo o saber lidar com as diferenças, né? Às vezes você pegar, as pessoas vivem dentro de um condomínio e não tem o respeito, né? O meu direito, né? Sempre fala, o meu direito. E os deveres, né? Aquela responsabilidade. Falando de condomínio, mas também vivendo dentro de uma sociedade também, as pessoas agem dessa forma. Sim. Né? Não é porque você está bem dentro de uma comunidade, o cara tem o direito de madrugada abrir o som dele no último volume
E aí, isso é uma falta de respeito. Então não é, vejo assim, não só... Quem não sabe viver no condomínio não sabe viver na sociedade. Na sociedade. Então eu fico vendo que é uma falta de respeito enorme, né? E que está acontecendo. Perdeu, eu acho que toda essa velocidade que nós estamos atravessando, hoje o mundo é uma velocidade enorme, né? Esses avanços tecnológicos, tudo, as pessoas perderam um pouco a essência, né, do respeito, da responsabilidade, né? Eu diria, se você me permite... Pois não, fica à vontade. O Moacir, ele como gestor de condomínio, como profissional dessa área de gestão de condomínio, ele vivencia no dia a dia muitos assuntos que ele funciona aí como um mediador. Na verdade, mediador de conflito. É isso, né? Acho que 90% do tempo de um síndico é fazendo exatamente como você pontuou. Se você observar bem, o que é um condomínio? É uma sociedade. Sim. Então, ali dentro daquela sociedade, eu tenho gente decente, gente um pouco mais complicada, pessoas que entendem o espaço dela na sociedade e gente que acha que o direito dele se sobrepõe a qualquer outra necessidade. E em 90% dos casos, a mediação resolve. São poucas as vezes onde você necessariamente tem que ir lá e fazer o uso da força do síndico, que é a aplicação do regulamento. Mas já existiram situações onde você vai para a polícia, infelizmente tem que fazer boletim de ocorrência, onde você tem que dar prosseguimento com ação penal junto à pessoa, e infelizmente chega num resultado que não é o ideal para nenhum de nós. Eu não quero ver um condomínio sendo processado, ou tendo que sair do condomínio, mas infelizmente a presença dele ali é complexa. Agora uma coisa, qual é hoje, além dos desafios de relacionamento dentro do condomínio, os encargos também é um desafio para o condomínio? É aí que entra a terceirização da mão de obra. Hoje, se você analisar bem a parte de funcional do condomínio, toda a mão de obra, porteiro, zelador... É terceirizada? Hoje, nos condomínios onde eu atuo, são terceirizados. Senão não sobrevive. Não, elas respondem hoje, nesse formato, por em torno de 56% da arrecadação do condomínio. Então, fora isso, você tem melhorias, manutenção, que consomem bastante recurso. O principal ganho que você tem com a terceirização é que você passa de fazer a gestão de pessoas para fazer a gestão de serviços. Então, eu não me preocupo se o porteiro vai chegar atrasado, se o zelador... Não é problema seu. Não, é problema da empresa terceirizada. Isso me dá a liberdade de tratar outras questões. E aí, acho que a seleção da terceirizada é que é o caminho para dizer se o síndico vai ter uma gestão tranquila ou se ele vai viver apagando incêndio. Ô, Daniel, você vai ser, acho que podemos falar, você vai ser recebido essa semana pelo secretário William Panek, não é isso? William Panek. Grande abraço, Panek. Está acompanhando o programa, para iniciar uma tratativa de uma conversa com as empresas terceirizadas, é isso? Na verdade, quando, há algum tempo atrás, acho que há 2 anos atrás, houve uma readequação na questão da cobrança do ISS para atividades de prestação de serviço a terceiro, principalmente das empresas com preponderância em mão de obra, que é a empresa de portaria, controle de acesso, limpeza e conservação, escolta, vigilância, call center. Então, existe um dispositivo na lei que permite ao prefeito cobrar seu ISS numa taxa que vai de 2% a 5%. Nestas atividades, onde eu estou comentando, que tem aí também o Moacir, que na gestão, nos locais onde ele faz a gestão, ele contratou a empresa X para prestar serviço para ele. E a empresa cobrava um valor. E nesse valor estava embutido a retenção do ISS, que era 2%. A prefeitura aumentou esse 2% para 5%, ou seja, 150%. E acabou onerando não só a atividade, como o condomínio. E aí o condomínio teve que, ele teve que absorver esse custo, e teve que fazer uma reengenharia. Normalmente ele demitiu pessoas, porque o pessoal da sociedade condominal já está no limite do gasto. Então, este imposto impactou muito na contratação e também na gestão desses tipos de serviços. E essa pauta que vai ser na quinta ou quarta? Eu acho que meu Deus do céu, é quarta-feira. Quarta-feira, dia 5. Eu fiz um comentário numa publicação do William, ele foi muito pertinente, muito elegante, muito gentil. Ele respondeu, se colocando à disposição, entendendo que há
a possibilidade de a gente rever ou repensar isso, né? Por uma questão de de empregabilidade, de melhor acomodação dessa questão do fornecimento, da geração de emprego, principalmente nesse tipo de atividade, né? Seja ela em condomínio ou em qualquer outra, né? Da indústria e do comércio. Moacir, a questão do ISS teve um impacto financeiro? Sim, no a condomínio? gente precisou refazer o nosso planejamento financeiro e fazer uma readequação. Fica em Guarulhos o condomínio? Fica em Guarulhos, fica bem no centro. No centro de E a Guarulhos. gente precisou fazer uma readequação das nossas finanças para poder continuar atendendo, porque, assim, para você sair de uma prestação de serviço e voltar para funcionário orgânico é um pouco complexo. E seria mais oneroso para o condomínio do que refazer as nossas contas e se adequar a essa nova realidade. Tá certo. Ô Adalmir, hoje, evidentemente que quando você fala de planejamento, hoje a gente está falando de ISS de condomínio. Mas hoje, quando você se planeja, né, para redução de custo dentro da sua casa, é o maior desafio hoje, dentro de casa também, essa questão? Sim. Aliás, falar da coisa pública, né? Você tem que ter uma visão como é que a dona de casa ela administra toda essa questão dentro de casa, né? Porque você pega do privado, o privado é uma coisa, do público é mais ou menos parecido com, né, como é uma administração dentro de casa. Realmente não é fácil, né? Hoje a situação que nós estamos atravessando, você ter toda essa... do que é o tratar a coisa dentro de casa, né? Não é fácil mesmo. Deixa eu mandar um abraço pro Freitas Valdemir acompanhando o Luiz Carlos Cantagás o nome dele? Quem? Luiz Carlos Cantagese. Aqui traduziu. Segurança tá aí, ó. Aí, ó. Segurança aí. Luiz Carlos, aqui, obrigado. Tá com a gente compartilhando. Olha só, gente, eu vou fazer um intervalozinho pra gente tomar um pouco de água. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na tela da TV Guarulhos. Segura aí. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo, obrigado pela sua audiência. E a rede social, você em casa, você sabe quais são os sites que seus filhos gostam de assistir? Adalmir, você já é avô, né? Tenho 5 netos já. 5 netos? 5 netos. Quantos filhos? Tenho 3 filhas. Qual é a idade delas? 30, 29, 22. Qual é a solteira aí? Não, nenhuma. Todas casadas? Antes do casamento, como é que era a relação sua com seus filhos? Você sabe, por exemplo, quem eram os amigos das suas filhas? Você tinha o seu relacionamento, era um relacionamento fácil ou havia uma imposição? Só vou obedecer meu pai porque ele é um cara agressivo. Como é que é isso? Nós vivemos muito em harmonia, né? Aliás, é minha esposa, nós somos casados há 32 anos, já que entrou nessa questão familiar, 3 filhas e 5 netos. Né? Nós temos uma harmonia e tudo aí tem ali um diálogo,
gostoso, né? De respeito. Falando um pouco desses avanços todos aí, né? Perdeu um pouco a essência realmente. Hoje aqui, você chegar uns domingos, você sentar com a família e começar a debater, dialogar com a família. Hoje está todo mundo no celular se comunicando, sabe lá com quem. Então você perde um pouco dessa questão toda da família, né? Essa essência da família. E eu tenho muito carinho nessa maior instituição, nessa luta que é a família. Né? E essa velocidade nós perdemos, viu, Geraldo? Verdade. Perdemos mesmo. E às vezes fala, você está atrasado, né? Hoje o mundo moderno é outro. Eu sei, nós temos que acompanhar, mas também não perder tudo aquilo que nós conquistamos, né? Que defender, que é a família. Olha só, eu estava hoje, inclusive quarta-feira vai estar aqui o pastor Fernando, líder nacional da Igreja Comunidade da Graça, e o Dalmo Matos. Vai estar aqui falando a respeito também desse assunto. Eu estava lendo hoje uma matéria a respeito do bullying. Muitos pais fazem vista grossa de não acompanhar os seus filhos e saber da escola como é o seu filho na escola. Por quê? Se você não participa de reunião, desculpa ser chato. Você que é pai, que é mãe, não vai na escola para saber como é que está seu filho, você está de brincadeira. Vai reclamar para quem depois? Para o padre? Para o pastor da igreja? Ô Daniel, o pai que não acompanha os seus filhos... Para o síndico? O síndico. Aí, já tem um aqui. O cara... E aí, eu vou pegar o Moacir depois, que vai ser boa essa para ele também. Do abandono ali. E larga lá. Mas para você, eu vou facilitar a sua vida. Como é o seu relacionamento? Você é um cara que vem... É uma origem militar, e aí tem aquela impressão de rigidez, né? Como é que é hoje, nos dias de hoje, qual é a visão que você tem do bullying, que é uma realidade, não só na escola, mas também na rede social? Como é que você enxerga isso? Eu costumo dizer, eu sou filho de militar, fui militar, estive no Exército por quase uma década. A minha educação foi mais rígida. Eu sou o mais velho de 6. Só meu pai trabalhava. E eles não tinham, naquela época, tanta oportunidade de visitar a associação, de frequentar a associação de pais e mestres, de estar lá nas reuniões. E naquele momento, né, eu tenho 60 anos. Então nós vamos falar que há 52 anos atrás, né? 53 anos atrás, nós éramos meio que levados à escola pública, né? Pobre não tinha essa oportunidade de estudar em colégio. E lá, quem ensinava também meio que educava, mas todo mundo educava. E existia bullying, existia quando eu era garoto, hein? Mas ele, por incrível que pareça, era velado. Porque o respeito ao colega vinha desde aquela primeira educação de casa. Todo mundo se respeitava. É evidente que tem a brincadeira do apelido, né? Se a pessoa... Todo mundo diz até hoje que se você ficar bravo com o apelido, ele vai pegar. Sim. Mas isso, às vezes até era um cara carinhoso. Não tinha essa questão do bullying, esse bullying pernicioso, maldoso. A gente não via isso. Porque via o respeito entre pares desde a pequena infância, desde a primeira infância. Você não apelidava ninguém no sentido de diminuir a pessoa. De uma forma pejorativa, né? Exatamente. A ideia era uma forma carinhosa que você tinha de tratar. Exatamente. Então, era... E assim você faz até hoje, né? Aquele apelido do meu colega tem hoje. Desculpa, o que é diferente de hoje? Da maldade, do desprestigiar, do inferiorizar. Então, eu tenho uma filha de 28 anos, Beatriz, parabéns, viu, Beatriz? Eu estou falando Beatriz porque amanhã Beatriz, médica, fez uma residência, e aí prestou outra residência e agora vai fazer oncologia. Você é fera. Então, motivo de muito orgulho. Então, eu costumo dizer que na minha casa o general foi a minha esposa. Né? Ela que eu trabalhava, né? Eu me voltei mais ao trabalho e deixei um pouquinho essa questão da educação da filha. Então, todos os méritos são da minha mulher e da minha filha, evidentemente. Mas a gente sempre controlou. Ela teve celular a partir, acho que de 4, mas tinha o que poderia haver, como poderia haver, essa questão do horário, porta aberta, acompanhar
sempre acompanhar quais são os amigos, aonde vai, aonde pode ir, que horas tem que voltar, que horas acordar, dormir. Então, é uma extensão, essa questão social é uma extensão da família. É obrigação da família. Se a família não ficar atenta, e aí, gente, olha, eu vejo cada situação que me chama. Olha, eu vou dar um exemplo da igreja para chegar no Moacir. Existem pais que deixam os filhos da igreja, vão passear, aí quando retornam à igreja, cadê meu filho? Vocês não viram meu filho? A igreja não tem obrigação, irmão. Ó, querido, a igreja não tem obrigação de estar cuidando do seu filho. Agora, Moacir, você que é síndico, eu imagino os problemas que o senhor deve ter daquelas senhoras que largam o filho num condomínio imaginando que o senhor fosse segurança dos filhos. Já aconteceu isso lá? Agora não, porque eu estou aqui. Mas isso ocorre com bastante frequência, porque... Primeiro porque o condomínio passa aquela sensação de segurança, de que você tem um local fechado, onde a criança está confinada, você em tese sabe com quem ela está brincando ou não, mas você tem um outro cenário daí. Condomínio com 324 unidades, ali moram no mínimo 1.200 pessoas. Eu não tenho uma cidade. É uma cidade. Eu não tenho a ficha criminal de cada pessoa que está ali. Sim. Eu não sei, aquele vizinho que está ali muito bonzinho, que dá doce, que dá balinha para as crianças, eu não sei o passado daquele cidadão. Então, uma criança sozinha num condomínio desacompanhada, eu não vejo diferença de uma criança que está na rua brincando. Sozinha também, desacompanhada. É a mesma coisa. A qualquer ação. Porque o que ocorre hoje é que as pessoas perderam o senso de responsabilidade de cada um. Você não manda o seu filho à escola para se educar, você manda ele à escola para aprender. Sim. A educação ela tem que ser dada dentro de casa. Sim. Mesmo seja qual for o meio social que você convive, seja a igreja, seja o condomínio, seja o clube, onde for, não importa, aquelas pessoas não têm a obrigação de educar o seu filho para você. O síndico ele não é um pedagogo, o zelador ele não é uma babá, o porteiro não está lá para ficar olhando na câmera se a criança está fazendo isso ou aquilo. Quando a gente terceiriza o condomínio, a gente terceiriza serviço. A educação dos filhos, não. Ela não é passível de terceirização. Cada pai é responsável. Agora, se você me permite, eu corto. E tem aquela questão do abandono incapaz, né? Tem uma questão legal. Mesmo porque quando a gente entra em qualquer elevador, tá lá, a criança a partir de até tal idade, ela não pode estar nem no elevador sozinha, porque ela não vai ter discernimento de tomar uma ação se acontecer alguma coisa. E também, ela não pode estar abandonada, mesmo sendo dentro do condomínio. O pai não pode abandonar, né? É uma questão legal. Existe um lugar mais complexo do que a piscina, que o elevador, que é a piscina. Então, quando eu vou nos condomínios, eu estou cansado de ver isso. Os pais largam os filhos na área de lazer, aí você vê criança sozinha lá nos brinquedos, andando de bicicleta. Eu acho isso um absurdo. Aí depois reclama que o condomínio não está dando atenção. Não tem nada a ver. Não é responsabilidade. Não estou advogando em causa aqui de ninguém. Não tenho procuração. Agora é evidente, viu, que você que tem filho num condomínio pode não estar gostando dessa discussão. Você deve ser um pai relaxado, né? Eu já encontrei cidadão, viu, Flávio, que dá o iPad, sei lá o que é, para o menino, para ele ir jogar bola no condomínio e o filho fica com o celular. Já aconteceu isso lá? Olha, o iPad e o celular é o menor dos problemas. Hoje você tem menores de idade consumindo bebida alcoólica à vontade. Assim, e pais, e não é o menor que é aquele coleguinha que entra com a bebida de baixo para cima. O pai vai lá, compra a bebida e patrocina a festa do menor. Ao ponto de eu já ter que chamar os pais e falar, ou acaba a festa, ou eu vou acionar a polícia militar e quem forneceu a bebida vai junto. Ademir, você que é da área da cultura, Vlamir, forte abraço, meu amigo. Hoje é comum, não seria o termo certo, não deveria ser, transferência de responsabilidade. Olha, o meu filho sofreu um bullying, a culpa é da escola. Esta frase não deveria ser comum, mas está se tornando. Por quê? Voltando ao que nós estávamos falando aqui, nós estamos perdendo a essência, Geraldo, né? Essa questão da família, eu venho debatendo muito, venho dialogando
com um grupo de jovens, que a gente tem um trabalho na associação, até voltado também à questão de igreja, né? Conversando com jovens, debatendo, chamando a família para debater qual que é a responsabilidade da família, qual a responsabilidade dos pais e que é a responsabilidade da escola, né? Aliás, falaram com muita propriedade aqui sobre essa questão toda. Não adianta jogar essa responsabilidade para o síndico do prédio, não adianta jogar a responsabilidade para a professora. Quem tem que ter essa responsabilidade são os pais, né? E nós estamos, Geraldo, perdendo o controle de tudo isso aí. Quantas famílias que hoje, famílias até boas, né, que perdeu o controle dos seus filhos, né, porque está faltando esse diálogo. Com esses avanços todos tecnológicos, tudo, nós foi perdendo essa essência, né? Aí é fácil passar a responsabilidade, como você colocou, para padre, para o pastor, seja para quem for. Por isso, falando em cultura, falando qual que é a maior inclusão social, é através da cultura. Nós temos que, olha bem, fomentar mais a cultura para ter uma sociedade melhor, mais saudável, né? Então essa é a ideia de chamar uma sociedade para debater, para dialogar, né? Chamando a família para participar de todas essas discussões. Só assim nós vamos ver algo de melhor, né? É como foi dito aqui no início, qual que é o direito, qual que é os deveres, né? Porque eu já vi também, fugindo, mas vai ao encontro, essa semana teve um vídeo aí, onde uma senhora estava indo com seus filhos, e estava lá no seu estabelecimento, e o rapaz fez aquele vídeo, ela pegando o lixo e jogando para dentro do bueiro, né? E com os seus filhos ali do lado. Os filhos estavam vendo a mãe fazer aquilo ali, né? Que exemplo que ela está dando para esses filhos? Os filhos vão fazer aquilo também, e até coisas piores. Então, eu acho que nesse momento, né, com a permissão sua, Geraldo, é convidar a sociedade para debater, para dialogar mais, né? E ter essa responsabilidade. Se não tiver essa responsabilidade, fica difícil. Agora, é evidente, pois não... Só confirmar a reunião com o nosso colega lá do Bloco Poderoso, é no dia 5. Dia 5, às 15 horas, quarta-feira. Então, olha só, senhores, hoje, o maior cuidado que os pais devem ter são com as suas atitudes. Porque quando você vai falar com o seu filho, filho, não faça isso, amor, você está mandando, mas você faz. Né? Então, da maneira como você educa seus filhos, eles se tornarão homens e mulheres de caráter. Tá certo isso, Márcio? Eles serão o reflexo da sua educação, daquilo que você passou, os valores que você passou para os seus filhos. E não adianta chamar a atenção do filho que está fumando com um cigarro na boca. Sim, você faz a mesma coisa. Não adianta chamar a atenção do filho que está consumindo bebida alcoólica com um bafo de uísque. Então o primeiro passo, a imposição da força, não resolve. Na minha opinião, ela vem do exemplo, das atitudes, da conduta ilibada, da conduta pautada, para que o seu filho não precise que você diga para ele que é algo errado. Ele tem que aprender porque vê que você não pratica esse tipo de coisa. Olha, eu vejo que no condomínio é um grande teste de laboratório para você viver numa sociedade. Porque se você viver bem dentro de um condomínio, você consegue viver em relacionamento. Com certeza. Né? Em diversos tipos de relacionamentos. Você pode viajar e respeitar o espaço do outro dentro do ônibus. Você pode pegar o metrô e se tiver uma pessoa idosa, você vai se levantar e sentar. São as suas atitudes. Porque você não vai colocar na testa, olha, eu sou bonzinho. Não, não existe isso. Sim. São as suas atitudes que vai fazer a diferença do seu relacionamento em uma sociedade. Caso contrário, não adianta você comprar uma roupa para o seu filho. Você não vai educar o seu filho comprando roupa de marca, tá certo, Daniel? Não. Essa questão da... eu costumo dizer que não é porque sendo mais velho, numa família de 6, onde só o pai trabalhava, né? Eu era militar da Polícia Militar. Na verdade, meu pai é oriundo da antiga Guarda Civil, depois houve uma unificação, aí foi para a Polícia Militar. Então, era impossível, naquele momento, uma pessoa só trabalhar. É evidente que você queria ter alguma coisa um pouquinho melhor, mas nós fomos educados para entender aquela questão do consumismo. Por que não consumir? Porque qual é o limite que o pai pode oferecer? Hoje em dia não acontece isso. Sim. Hoje em dia todo mundo oferece muito mais
Antigamente não tinha o que Para oferecer. suprir a falta dos pais. Exatamente. E não tinha, e também não tinha aquela questão de oferecer por premiação. Tinha, olha, eu te dou isso se você me fizer aquilo. Não é nada disso. Que é um conceito totalmente equivocado. Você vai ensinar, você vai premiando por quê? Né? Se a pessoa também tem que aprender as suas responsabilidades, suas obrigações, viu, Geraldo? Esse é voltando pro Moacir, há quanto tempo você está lá como síndico, Moacir? Bom, eu já atuo como síndico profissional há 10 anos. 10 anos. Hoje, a gente sabe que essa geração que os pais não acompanharam, porque hoje, condição financeira, na minha visão, significa ficar afastado do crescimento dos seus filhos. Por quê? O filho que estuda o tempo integral, desculpem, é a minha opinião, eu vou respeitar a sua e vou debater isso aqui com a bancada. Qual é a referência que tem essa criança ou esse adolescente? Ele entra 7 da manhã e sai 17 horas. Ele vai chegar em casa cansado e vai fazer trabalho. E ele estudando numa escola desse nível, hoje é uma média de R$2.000 acima. Estou colocando por baixo. Né? Vamos colocar 3.000. Você pagar é uma classe privilegiada. Esse cara não chega em casa antes das 9 da noite. Como é que ele fala com o filho? Eu pergunto para vocês. Dentro de um condomínio, quando você se depara com o pai, e é fácil detectar quando o pai não tem uma afinidade com os filhos. Como é que faz? É uma boa pergunta, porque eu procuro me ater às questões que são inerentes às regras de convivência do condomínio. Mas eu já me deparei com situações onde eu tirei o crachá de síndico, chamei o pai do lado, expliquei, olha, você está perdendo seu filho. Você está perdendo seu filho para bebida, você está perdendo ele para má companhia. E é um caminho sem volta. Você não vai conseguir mais buscar ele se você não for lá e tomar uma atitude. E eu tive algumas surpresas muito positivas nesse sentido. E infelizmente eu tive também algumas outras questões que não me surpreenderam, porque era o caminho natural de quem é criado sem uma estrutura e sem o acompanhamento de um adulto. Eu sinto bastante por isso, mas infelizmente é uma coisa que você aprende quando você está à frente de um grupo de pessoas, é que você não pode colocar toda a dor do mundo nas suas costas. Eu já deixei de dormir, eu já me senti mal, eu tive momentos assim que eu pensei em mudar de ramo, mas foi quando eu percebi que assim, eu não posso carregar a dor dos outros. Cada um tem que carregar a sua dor, cada um tem que resolver os seus problemas. A gente ajuda, mas é assim, eu posso te aconselhar, mas o problema continua sendo seu. Você precisa ir lá e resolver ele. Daniel. Geraldo, eu acho que a responsabilidade do pai, do estar junto, não pode ser esquecida. Não é porque o pai trabalha o dia inteiro, que o filho também tem um período integral que não tem que ter aqui. Ele tem que esquecer que tem que ter aquele momento de convivência. O momento de, olha, aí o que acontece? O filho, a semana inteira o filho está lá em período integral. No final de semana o pai vai jogar bola? Isso. Vai sair com os amigos? Não. É isso. Ele vai ter que fazer o seu planejamento familiar, porque vai pensar no futuro do filho. Né? Então, ele vai ter que abdicar de tudo, porque a partir do momento que se tem um filho, se abdica de um monte de coisa. A regra é essa. A sua opinião, Ademir? Vai ao encontro, né? Ele falou, olha bem, a nossa vida, essa velocidade, como já foi dito, né? No final de semana, no meu caso, eu tenho que trabalhar a questão dos teatros, né? Sempre tá. O que eu faço? Às vezes eu levo a própria família. Eu estou sempre com a minha esposa, né? Com os filhos, né? Tentando arrumar uma forma de estar próximo, né? Porque hoje, eu, por exemplo, me lembro da minha mãezinha, ela cuidava de crianças, né? Para dar estudo para nós. Então a gente convivia com a mãe, com essa velocidade toda, até para levar uma renda para dentro de casa, a mãe tem que trabalhar. Sim. Né? Hoje não dá para comparar o que é o que era 20, 30 anos, 40 anos atrás. Mudou muito. Mudou muito. Sim. Mas como disse, também vai ter que arrumar um espaço para estar com a família. Senão você perde.
Você perde tudo aquilo ali. Essa aproximação que eu, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu tenho um momento que eu estou com as minhas filhas, junto com a minha esposa e meus netos. É um momento familiar para debater, para dialogar, né? Então você tem que arrumar um espaço realmente para a família. Tem que arrumar. Meu amigo Adalmir, olha, quando a conversa é agradável, quando a prosa é ótima, né? Eu quero agradecer aqui a presença do subsecretário de Cultura e Lazer da Prefeitura de Guarulhos, Adalmir Abreu. Obrigado, que Deus abençoe você nessa sua jornada aí. Eu que agradeço o convite, né? Estamos à disposição. Eu, se você permitir, eu fico vendo a cultura tomou um formato legal dentro de Guarulhos, através do quê? Da luta de todos esses servidores, essas pessoas que respiram cultura, que se dedicaram para as coisas acontecessem. Ganhou um formato do ponto de vista, o que, Geraldo? Se você pegar a ocupação dos nossos teatros, é 8 vezes mais que 2016. Então eu fico feliz, é o agradecimento a todos. Obrigado, meu irmão, que Deus abençoe você. A Rosana, obrigado, Rosana, está com a gente. Deixa eu começar com o Moacir, primeira vez que está vindo ao programa. Parabéns pelas informações. Quero convidar você outras vezes, porque a conversa, a prosa foi super agradável, que o tempo passou rápido. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade e também só relembro o seguinte: a gente tem bastante problema em condomínio, mas a gente também tem muita coisa legal. A gente tem muita criança bacana, a gente tem aspectos muito positivos que precisam ser recordados também. Acho que a questão da cultura em Guarulhos, e eu acompanho, as minhas filhas são bastante ligadas em cinema, em teatro, de fato a gente observou uma melhora absurda, algo assim meio que a ponto de você poder fazer um antes e um depois. E eu parabenizo o seu trabalho, muito bem feito, também os demais servidores aí que te acompanham, e vamos pra frente, que é isso que o Guarulhos precisa. Tá certo, olha aí. Agora, o nosso Daniel Viso, especialista de segurança, colunista do Guarulhos em Destaque, mais uma vez, obrigado pela tua presença, que trouxe um ilustre convidado hoje, que deixou a conversa muito mais dinâmica. Eu que agradeço, Geraldo, agradeço ao público que nos assiste, aos colegas de bancada. Esse tema abordado hoje, ele é importantíssimo, porque ele trata de convivência em sociedades verticais. Sugeria ao Geraldo que de vez em quando a gente fizesse, inclusive, essa questão, os colegas puderem mandar para nós aí alguns questionamentos sobre essa questão da convivência condominial. A gente faria questão de responder isso, inclusive no ar. É um tema relevante, de muita importância. Essa questão da cultura levada a condomínios, essa aproximação do poder público, principalmente executivo, desses conglomerados residenciais. O colega comentou que na unidade onde ele está responsável tem mais de 1.000 pessoas convivendo. Tem outros aqui em Guarulhos que tem um fluxo de pessoas de 6.000 pessoas. Isso é maior que em algumas cidades. 6.000 pessoas tem a menor cidade do país, parece que tem 1.300 pessoas. Então, a sugestão que eu dou é que a cultura também entre nesse tipo de sociedade. É importante fazer essa sinergia. Obrigado, Daniel. Obrigado. Forte abraço. Prazer em vê-lo aqui com a gente. Final. Olha só, a Milena, obrigado a todos vocês. É muita gente compartilhando na rede social. Com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica do Lucas Braga e do Felipe Poi. A direção é do Fernando Mal. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Amanhã, às 7 da noite, ao vivo, na tela da TV Guarulhos, o jornalismo feito com responsabilidade. Forte abraço.